Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Pastor. Sou eu, o pastor Léo aqui. O pastor Alci está ausente conosco. Dessa feita nem é porque ele está de férias. Tá? Aqui no Jockey nós até avisamos, mas para você que nos escuta que não é do Jockey, até para você estar orando por ele, né, e pela sua mãe. Tá bom? A mãe dele aí foi infelizmente acometida de um câncer, um tumor no cérebro, tá? Então, o pastor Alci está de licença esses dias aí, de férias, não gosto de chamar de férias, né? Mas está lá em João Pessoa, né, ajudando aí a sua mãe, tá bom? Então, esteja orando aí pelo reverendo Alci, sua mãe e toda a sua família, tá bom? Então, pessoal, hoje, sexta-feira, tem que comentar aí as notícias, né? E eu vou estar comentando uma notícia que eu li ontem, né? Porque hoje, o dia que eu gravei na quinta, né? O podcast é na sexta, a gente está gravando aqui na quinta. E aí na quarta-feira, eu justamente assim, browseando algumas notícias para estar comentando, eu me dei com essa aqui no site, eu vi no site daqui de Teresina mesmo, ó, GP1, mas é em parceria com o Estadão, tá? Porque é uma notícia nacional, que diz assim: Senado aprova projeto de lei que libera a mulher a fazer laqueadura sem o aval do marido. Texto também diminuiu de 25 para 21 anos a idade mínima para autorização de esterilização voluntária. Aí só para ler o primeiro parágrafo, o Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, 10 de agosto, o projeto de lei que diminui de 25 para 21 anos a idade mínima para autorização da esterilização voluntária. Aprovado pela Câmara em março, o texto também exclui da legislação a necessidade do consentimento expresso de ambos os cônjuges para o procedimento. A matéria vai à sanção presidencial. Veja, eu li isso aqui ontem, assim, foi uma coisa nota que me passou despercebida. Tu já assistiu um desenho chamado Poderoso Chefinho? Não. Eu conheço, já vi foto, mas assisti o desenho não. Não, filme? É um desenho, não é um desenho. Mas não é seriado, nada não, mas é um desenho. É um filme. É um filme, só que desenho assim, animado, né? Exatamente, um desenho animado, mas não é série de TV. É um filme de 1h30, tá? E por aí vai. Veja, eu tinha assistido ele com o Leozinho faz tempo. E aí agora a Mônica e a Patrícia assistiram, acho que semana passada. E aí eu confesso que eu não sou mais tanto fã de desenho animado, eu confesso que eu não presto tanta atenção mais. Aí quando as meninas estavam assistindo, eu prestei atenção na última vez que elas assistiram, aí me chamou a atenção uma coisa óbvia, que é assim, no universo do filme lá, é como se os bebês todos saíssem assim de um pseudo-céu. Não é nada espírita, nada não. É a ideia assim, que tem uma fábrica de bebês, tá certo? Aí eles vão para as famílias, para deixar as famílias felizes e por aí vai. Uhum. Bobagem. Qual é o plano do vilão nosso? Veja, se esse filme fosse lançado hoje, o vilão ia ser o herói. O plano do vilão, qual era? Porque aí pronto, assim... Acabar com a fábrica. Eu não tô lembrado... Pronto, é mais nefasto. Eu não estou lembrado exatamente o que aconteceu com ele. Se ele foi um bebê que foi para uma família errada. Eu não lembro exatamente o quê. O fato é que ele foi infeliz na infância dele. Uhum. Por causa de um erro, supostamente um erro de fábrica. Tá bom. Aí, então, qual é o plano dele? Para que as famílias não queiram mais ter bebê, ele criou um cachorrinho que não envelhece. Fica filhote pro resto da vida. E ele é o vilão. Ele é o vilão da história. Ele é claramente o vilão da história. Quando isso foi lançado? Não, é Poderoso Chefinho. Dá uma pesquisada aí. Faz um tempinho já. Acho que uns 5, 6 anos. Poderoso Chefinho. Aí ele é o vilão da história. Ele quer lançar justamente um cachorrinho geneticamente modificado que ele não envelhece para que justamente os casais não queiram ter mais filho. Sim. Aí na hora eu disse, menino, esse vilão ia ser o herói. Se fosse lançado hoje, ele ia ser o herói. Porque, veja, Norton, eu nem quero aqui tentar polemizar essa notícia. Eu quero chamar a atenção para o que foi votado. Que é o quê? Hoje, então, com 21 anos, uma pessoa pode escolher querer não ter mais filhos. Esterilização voluntária. Uma companhia, não sei se é de hot dog ou de milkshake, tanto faz. Eu acredito que é de milkshake nos Estados Unidos, Norton.
ela estava dando um milkshake. Pronto, é porque eu estou confundindo. Não sei se é de hot dog ou milkshake. O que eu sei é que elas estavam dando um milkshake de graça se o cara apresentasse que ele fez uma vasectomia. Gente. Se o cara apresentasse que eu fiz uma vasectomia, ele ganhava um milkshake de graça. Aí as fotos que viralizavam era justamente os caras sentados com um milkshake segurando na frente das partes íntimas. E aí foi que eu fiquei com isso na cabeça. Né? De uma sociedade que cada vez mais não quer ter filhos. Certo? E aí, se você perguntar, Norton, para as pessoas da igreja, eu vou nem perguntar para o mundo, não. Vou chegar assim, por que você não quer ter filho? Pergunta na igreja. Por que você não quer ter filhos? Duas respostas vão vir muito à tona. A primeira. Porque é difícil criar filhos. Essa eu vou abordar melhor já já. A segunda. Pastor, que eu me sinto culpado, uma pessoa me disse de fato isso, não estou nem inventando. Porque eu me sinto culpado de trazer uma criança para um mundo tão cruel que a gente vive hoje. Um crente. Um crente. Crente. Eu sei lá, esse mundo tão violento. Aí veja, Norton. Quando você olha... Eu já comentei isso aqui uma vez no podcast, vou até comentar mais uma vez. Hoje em dia, o que se chama de esquerda, direita, no Brasil, para mim, é meio sem sentido, sabe? Fora também, em certo grau. Eu prefiro chamar hoje de liberal. E por liberal, não até por um parênteses aqui. Porque a palavra liberal ela pode ter pelo menos 3 sentidos. Teologicamente, é a ideia de que uma pessoa não reconhece a Bíblia como sendo autoridade. Que a Bíblia não é a palavra de Deus, tá bom? Economicamente, é a ideia de um estado menor, a pessoa meio que pode ter mais liberdade para agir. Tá? E, culturalmente, liberal é justamente a ideia de oposto ao conservador. Tá? Então, eu prefiro, quando eu uso a palavra liberal, só para deixar claro aqui, quem nos escuta, eu estou quase sempre me referindo a esse terceiro significado. Eu acho... Assim, é bom até explicar, porque eu acho que muita gente fala de liberal sendo conservador. Isso. Né? Sou liberal, a favor da liberdade de expressão. Isso. Não é. Não assim, é. Não é. Tá certo? Não é. No Brasil, liberalismo muitas vezes é usado como liberalismo econômico. Aí por isso que aqui no Brasil a palavra que é utilizada para falar como liberal, eu vou usar a palavra que é mais usada, é progressismo. Pronto. Aí bem mais fácil. Tá certo? Progressismo. Porque liberal, é isso que tu falando. Isso. Liberal, o que eu ouço muito se falando, é a respeito da liberdade de expressão. Isso. É porque eu estou usando, como eu acabo lendo mais as coisas em inglês, aí liberal lá é exatamente isso. Progressista. Que aqui no Brasil traduziria melhor progressista. Tá certo? Então, dito isso, quando você vai ver entre os progressistas, tá, eles não querem ter filhos. Eles não querem casar. Eles querem acabar com o patriarcado, todo esse tipo de coisa. Aí vem a minha dúvida. Se esse é o pensamento deles, então, acho que a gente até comentou vendo no podcast, não lembro, de uma mulher que estava sendo culpada por ter filhos num mundo de aquecimento global. Não lembro se eu comentei aqui, mas isso é verdade. Uma mulher escreveu como ela lidou com a crise de consciência dela em engravidar em meio a uma crise global de aquecimento global. Estou lhe dizendo. Veja, Norton. Se esses progressistas não querem ter filhos, tecnicamente, isso aqui o cara poderia encarar como uma boa notícia. Que é qual? Pronto. Essa filosofia tem data para acabar. Tanto é que saiu uma pesquisa recente nos Estados Unidos, eu não vou agora lembrar qual foi o órgão, dizendo exatamente isso, que o futuro norte-americano é conservador. Porque os liberais os progressistas, não estão tendo filhos, os conservadores estão tendo,
Logo, dê tempo, o futuro vai ser. Então, essas pessoas aqui que fazem vasectomia, que fazem a laqueadura com 21 anos, no mundo, entre aspas, ideal, a ideologia delas tem data para acabar, não tem? Porque eles vão morrer e não vai ter sucessão. Se fosse isso, você ia ver um Leonardo semi-pentecostal dando glória a Deus aqui. Uhum. Mas por que você vê um Leonardo preocupado, então, com essa notícia? Porque esses caras vão atrás dos nossos filhos. Porque eles querem que essa ideologia continue. Agora, aí vem a pergunta. Como eles vão atrás dos nossos filhos? E por que, cada vez mais, nesse podcast aqui em particular, eu quero estimular você que pense em ser pai no futuro, ou que já é pai hoje, a investigar algumas coisas do seu próprio dia a dia. Veja, Norton, a gente comentou aqui no podcast certa feita, como a Disney colocou aquele beijo homossexual naquele filme Lightyear. Que lançou agora, né? Não, assim, na Disney Play chegou agora. Mas no cinema estava há um mês atrás. Foi um fracasso de bilheteria. Pouco tempo. Foi, pouco tempo. Que a gente comentou que isso foi fato. Que os diretores lá decidiram colocar aquilo como represália por uma lei da Flórida, na época. Muito bem. Eu não assisti o filme, nem vou, tá? Porque eu acho que a gente tem que acabar encontrando alguma maneira de dizer para esse pessoal, a gente não tem interesse mais nesse tipo de coisa. Mas eu nem pesquisei sobre isso. Eu vendo alguma coisa na internet, eu vi a famigerada cena do beijo. Norton, deixa eu ser bem sincero aqui. A cena não é explícita. A cena é literalmente como, por exemplo, como deve acontecer em milhares de lares, milhões de lares, como deve acontecer no lar que você escuta. Tipo assim, chegou do trabalho, oi meu bem, dá aquele beijo selinho e segue para fazer outra coisa. A cena é essa. Aí alguém pode argumentar assim, por que tanto escarcéu em cima de uma cena tão, entre aspas, besta? Uma cena que, como já aconteceu comigo, se você for no Rio Poti, de escada, você vai ver muito pior entre duas mulheres. Aí, Norton, eu tenho que atribuir esse pensamento a um cara, que é mesmo. Aí eu me lembrei disso aqui, que aí eu vou comentar fazendo um paralelo. Que o cara comentou assim, quando uma criança vê um homem e uma mulher beijando, ela não estranha aquilo. Se a Mônica, a Patrícia, chegar para mim, como eu já disse, como é que eu nasci? Como é que os bebês vêm? Aí eu só dizer, não, papai e mamãe casaram e tiveram a Mônica, tiveram a Patrícia, tiveram o Leozinho. Quando uma criança vê duas mães ou dos pais, força a questão na cabeça dela. Peraí, mamãe me disse que papai e mamãe fazem um bebê. E como é que duas mamães ou dois papais fazem um bebê também? Aí força a falar sobre sexo aquilo. Para que desde cedo, aí você vê exatamente o quê? Que aí veja como é interessante. O mundo cada vez mais não quer ter filhos. Faz vasectomia, faz laqueadura, não precisa da permissão do marido, faz mais cedo possível. Esteriliza. Algumas mulheres, inclusive, nesse protesto aí da questão do aborto nos Estados Unidos, fizeram a retirada do útero por completo, para nunca engravidar. Pronto. Aí eu vejo tudo isso e, ao mesmo tempo, Norton, são essas pessoas que dão aulas nas escolas para crianças. São essas pessoas que vão dizer que uma criança de 5 anos já sabe o que é melhor para a vida dela no que concerne o seu corpo ou sexualidade.
Um dos melhores livros, Norton, que eu li ano passado foi numa tradução direta para português chamado Dano Irreversível, Irreversible Damage, da Abigail Shrier. Ela nem crente é. Norton, para mim foi um livro de terror. Eu estou dizendo. Como pai de uma menina de 2, né, foi um livro de terror. O livro vai contar como é o processo dessa ideologia transgênera para seduzir as meninas em particular. Aí a primeira coisa que eles fazem. Qual é a primeira coisa que eles fazem? Cortam um vínculo com os pais. Seu pai não entende você. Seu pai vai ser um inimigo. Seu pai é o patriarcado. Sua família gay tem suas costas. We got your back. E isso, cada vez... Aí eu fui pensando assim, digo, rapaz... Aí hoje, nós cristãos, temos filhos, nos alegramos com isso. Ou seja, quem está chegando aqui no Jockey por esses dias, vê as festas que a gente faz quando anuncia a gravidez aqui na igreja. A gente tem uma sessão no nosso boletim para as grávidas da igreja. Acho que é a única igreja que eu sei que faz isso. Grávidas. Sabe? Só que aí agora eu quero olhar um passo além. E o que é que os nossos filhos estão jogando? O que é que os nossos filhos estão fazendo? Porque hoje a gente quer que o nosso filho... É uma frase do C.S. Lewis, que o senso de pertencimento é talvez o maior senso que o ser humano tem na vida. Eu quero pertencer a algo. Então veja que é o discurso que você vai escutar, Norton. Todo pai diz a mesma coisa. Pode pegar qualquer família randômica aqui da igreja, apontar o dedo e vai dizer assim, não, veja bem, é porque a gente não pode ser tão radical. Vai dizer essa frase para justificar o filho ter smartphone, notebook, videogame, ir para a festa do amigo. Não, a gente não pode ser tão radical. Assistir o que quiser, assistir os seriados da moda. Veja. Por que a gente não pode ser tão radical? Aí a pergunta que eu lanço é, por que a gente não pode ser radical? Quem disse? Deixa eu dar um exemplo. Veja, eu não presenciei essa cena, mas essa cena foi confirmada por 2 pastores. Então, vou assumir que é verdade. Dizendo que num congresso, certa feita, estavam alguns pastores conversando na piscina com Joel Bick. O pastor Joel Bick. E aí o cara foi contar uma piada, que eu acho até engraçada, mas não vou contar aqui não. Que a piada não é nem é baixa, nem nada, óbvio. Mas que envolvia o gênio da lâmpada. Que o cara encontrou uma lâmpada, esfregou, saiu um gênio. Aí, quando o cara tá contando a piada, o cara andando na praia, encontrou um gênio, aí o Joel Bick. Mas o que é um gênio? Aí, os caras, gênio da lâmpada, do Aladim. Quem é Aladim? O cara não sabia o que era o gênio da lâmpada, o cara não sabia quem era Aladim. Aí você vai dizer assim, porque esse cara é doido, esse cara é desligado do mundo, esse cara deve ser um Amish. Não. Ele simplesmente cresceu lendo os puritanos. Os pais dele não viram a necessidade de apresentar nada disso. Nem ele viu a necessidade de conhecer aquilo. Aí veja. Aí hoje em dia, em particular, quando há uma diferença muito grande entre nossos filhos, nossa cultura e nossos filhos, qual é a tendência? Não, meu filho lê uma revista de quadrinhos, qual é o problema? Jogo de videogame, não tem problema isso não. Celular. Aí veja, vou pontuar um exemplo em cada um que eu dei aqui. Essa revista, você que está no YouTube, você está vendo, você está ouvindo, eu vou só citar. Deus Ama, o Homem Mata, de Chris Claremont e Brent Eric Anderson, do X-Men. Sabe de quando é essa revista, Norton? O ano dela. Chute. Não sei nem quando começou isso. Tá, chute de quando essa revista é. 80, 90. 80, 90. Essa revista tem minha idade. 40 anos de idade. Não é esse particular. Isso aqui é uma reedição de 2014. Mas a história original foi lançada em 1982. Resumindo a história. Um pastor
televangelista é o vilão dessa história. Ele persegue os X-Men. Que são os mutantes, uma aberração da criação divina, e por aí vai. Certo? O autor, Chris Claremont, que é um dos maiores autores do X-Men, ele é homossexual. Aí, pastor, o senhor está enxergando demais. Tudo bem. Vamos ver o que o autor da revista tem a dizer sobre a revista. No prefácio dessa edição, em 2003, ele diz: os mutantes do universo Marvel sempre serviram de matéria para representar os excluídos, os renegados. Eles representam perfeitamente o que é uma minoria. Vamos supor, comecei a imaginar que um homem de fé, pelo que considera ser mais justa das causas e perfeitamente de acordo com o seu entendimento maniqueísta do mundo, comece a propor que os mutantes são crias do demônio. Existe o bem, existe o mal, e os mutantes, pelo simples fato de existirem, caem na última categoria. Eles não são humanos, são uma ameaça aos escolhidos do Senhor, ou simplesmente à humanidade. E sua mera existência afronta aos planos de Deus. Próximo parágrafo. Para mim, essa história surge na época em que as vozes da intolerância casual espalhavam-se pelo país, na qual visões de mundo fora do que era considerada a corrente do pensamento dominante podiam ter consequências sérias e duradouras, como a revolução sexual. Então veja, o seu pai comprou uma revista do X-Men para o filho. Não, é super-herói. Olha aqui, ó, Wolverine, Colosso, Noturno, Tempestade, Ciclope, Vampira. Exemplo 2. Você já deve ter visto aqueles reels, né, shorts, TikTok. Eu não tenho TikTok, nunca tive. TikTok também não. Nunca tive. Certo? Reels e Shorts. Reels eu não vejo porque eu não checo Instagram. Shorts do YouTube, volta e meia eu dou uma olhada. Não vou mentir. E aí, uma coisa me chamou a atenção. Os Shorts eu acho que é o mais tranquilo. Pelo menos, veja, não sei se por causa do algoritmo. Uma coisa me chamou a atenção. Que eu parei e perguntei logo para minha esposa. Comecei a ver. Aí fui subindo, né? Já passando para cima, né? Isso o quê? Nos Shorts. No YouTube. No YouTube. Tá bom. Aí, de repente, uma moça abrindo as pernas. Aí eu, pum, usei logo para cima. Aí eu parei, não voltei. Anne, tirou uma dúvida. Quando você vê algo no Reels assim, que ela, já a Anne vê mais o Reels no Instagram, volta e meia aparece, ela aparece. Aparece. Independente do quê? Porque eu sei que ela não vai estar vendo isso, nem eu vejo. Sim. Ela aparece. Terceiro exemplo, para depois arredondar tudo. Jogo videogame. Pois meu filho joga Minecraft, isso aí não é um problema. Ok. Com quem? Joga Naruto. Fortnite. Naruto. Com quem? Com os amigos dele. Veja, pessoal. O que eu quero dizer com isso? Se envolva com o que o seu filho está assistindo, lendo e vendo. Se envolva. Saiba. A gente vai ter N casos em várias igrejas que pessoas são expostas à homossexualidade, tudo por causa de rede social. Por causa de conversa no WhatsApp. Por causa de jogo. Por causa de jogo, veja. Tem um livro que a gente vai ler aqui na igreja, tá? Se for o caso, a gente pode até fazer uma série dele no Instagram, mais na frente. Vai ser o livro de setembro. É chamado Guerra dos Espetáculos. Livrão. Tá? Que ele vai mostrar exatamente como cada vez mais o mundo vai estar criando mecanismos para que a sua cabeça olhe para os espetáculos do mundo e esqueça o espetáculo de Cristo. Em resumo, o livro é isso. Caramba, nem sei o que é, mas... Em resumo, o livro é isso. O livro é fantástico. Li o livro, mas... O livro é fantástico. Resumo aí já diz o livro é fantástico. Fantástico. De quem é o livro? Reich. Esqueci o primeiro nome dele. Tá? Da Fiel. Tem de graça no Kindle Unlimited, caso você assine. Tá? E esse é o ponto. É cada vez mais a nossa geração que tem filhos. A gente dá as coisas para nossos filhos lerem, assistirem, jogarem.
E não, mas eu não posso excluir o meu filho. Eu tenho que dar privacidade a ele. Ele tem que fazer parte do grupo. Ele tem que estar no WhatsApp. Hoje as escolas são assim. E aí meu filho eu não posso deixar meu filho sem assistir filme. Porque ele vai ficar sem comentar o quê? E qual é a diferença? E qual é o ponto? A gente diz, mas o pastor Joel Bick, homem de Deus, aquele... Veja, Joel Bick, para mim, é um dos maiores homens de Deus que eu tive o privilégio de conhecer. E discutivelmente o maior teólogo vivo. É sério, Joel Bick é discutivelmente o maior teólogo vivo, hoje, no mundo. A gente admira isso, não admira? Então por que não imita a criação do cara? Não, vou botar meu filho para ler Moby Dick. E veja, deixa eu ser muito sincero, não acho que meu filho tem nada de especial, não. Eu simplesmente cheguei um dia para ele e disse assim, filho, vamos fazer o seguinte, tu vai ter horas para usar teu celular. E horas para você jogar. E o restante do tempo, você vai ficar olhando para a parede branca. Te vira. Você vai ficar olhando para a parede branca se você quiser. Eu recomendo você ler. Tá? Mas se você quiser ficar olhando para a parede branca o dia todo, não me incomoda também, não. Mas você não vai jogar e você não vai mexer no celular. Aí você começa a dar livro pro cara. Pronto, Leozinho leu um livro dessa grossura aqui, em 2 semanas. Simplesmente porque, olha, o grande leitor, não, porque ele gostou da história. Em contrapartida, de um livro que ele não gostou muito, demorou 3 meses para ler. Fiquem perto dos seus filhos. Esse é o ponto dessa notícia de que o mundo não quer mais ter filhos. Cristãos, alguns não querem mais ter filhos, alegando dificuldade, por aí vai. E aí, sabe o que é mais interessante, Nota? Os nossos filhos estão se perdendo cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Por uma coisa. Porque, e assim, quando eu estava lendo essa notícia, eu já pensando no podcast, porque eu disse assim, cara, se tu vê um amigo teu hoje, desviado, cresceu na igreja contigo, Norton, mas hoje ele está no mundo, tu acha isso estranho? Falando sinceramente, tu acha estranho? É uma cena estranha para tu? Não. Por quê? Eu vou lhe dizer, assim, não estou na sua cabeça, não. 2 motivos. Primeiro, porque infelizmente acontece com muita frequência. Segundo, é que nessas horas o cara pode ser pentecostal, neopentecostal, o cara é calvinista de mão cheia. O cara diz assim, pastor, olha, eu orei para meu filho, eu dediquei meu filho ao Senhor. Ou se for presbiteriano, eu batizei meu filho com 8 dias de nascido, que nem era no Antigo Testamento. A circuncisão, no caso. Mas Deus não escolheu meu filho. Eu não posso fazer nada. Eu orei por ele. Mas aí, para pegar o tema do livro, mas você apresentou a ele o espetáculo de Cristo como deveria? Você mostrou para ele, você tirou e desviou a atenção dele desses outros espetáculos, de tablets, de Minecraft, de conversa com os amigos de WhatsApp, para que ele pudesse ver aquilo. Ah, não, olha, pastor, eu orei por ele. Aí a pessoa bota a culpa em Deus. Então, veja, nós, enquanto igreja, tem que botar filho no mundo mesmo. Mas, permita-me concluir, Norton, com um papo que eu tenho com todo filho que nasce. Eu parei na pandemia, porque não dava para visitar ninguém, né? Mas quando nasce um bebê, eu tenho o mesmo discurso, Norton. O mesmo, em todos. Todos os pais aqui da igreja ouviram o meu discurso. E é qual? Quando o filho nasce, eu disse, olha, nasceu um pedacinho de pau. É seu, leia o Salmo e diga assim, é seu papel transformar o seu filho numa flecha. Porque se não, e aí veja, e essa é a frase que vai descer, pode anotar, vai descer torto no ouvido de muita gente que está ouvindo ainda. Tem gente que vai desligar o vídeo no que eu disser isso. Esse vai ser o corte. Que um filho que não é treinado nos caminhos do Senhor
Um filho que envergonha o evangelho. Um filho que você entregou o mundo para criar. Um filho que você não investigou o que está fazendo. Um filho que você não se dedicou a mostrar os caminhos do Senhor. O espetáculo de Cristo. Um filho que você não teve a dedicação, como por exemplo do Van Groningen, que o pai dele, ele comentou que ele chegou na escola, uma vez ele perguntou assim, o pai perguntou para ele, meu filho, o que é que você aprendeu na escola? Aí o Van Groningen, pequeno, disse, eu aprendi que o mundo foi feito de uma explosão. Isso há 70 anos atrás. Ele disse que o pai dele, só para ilustrar com o exemplo norte-americano, saiu do Rio Grande do Sul para Rondônia até encontrar uma escola que ensinasse que foi Deus que criou o mundo. A gente tem feito isso porque, senão, o seu filho vai ser uma maldição para a sua vida. Ele vai envergonhar o evangelho. Ele vai envergonhar você. Porque você vai criar e vai dizer assim, ó, tá vendo? O tio, o mundo, Anitta, o cara do vídeo da internet teve mais influência sobre ele do que eu. Isso é uma vergonha para os pais. E Norton, o mundo está vindo para cima dos nossos filhos da pior forma possível. Eu vi um vídeo essa semana que, de novo, me gelou a espinha. Porque a gente pensa que essas coisas vêm de teoria de conspiração. Mas já tem um termo, Norton, que a abreviação é MAP, M-A-P. Minor Attractive Person. Pessoa atraída por menor. Que eles já estão dizendo que isso aí é diferente de pedofilia. Não, pedofilia é uma coisa. A pessoa ser atraída por menor é diferente. Recentemente foram presos nos Estados Unidos um casal, 2 homens, homossexual, que adotaram os 2 filhos e violentaram os 2 filhos. Menores de idade. Então, quando eu digo que eles estão vindo para cima dos nossos filhos, é com a força mesmo. Eles, esse é meu ponto, eu concluo com isso. Eles são radicais. Eles são radicais. Eles não querem saber se você é pai, mãe, tio, responsável. Você é um doido, bitolado, você não existe, negócio de Cristo, o quê, rapaz? Mas a gente não pode ser radical. Não, meu filho, não posso ser radical. Eu não posso excluir meu filho. Aquela frase que está no livro do Albert Moller, que não é dele. A gente tem que empurrar o mundo com a mesma força que o mundo empurra a gente. Sabe? Então, o meu apelo nesse podcast é de que tenham filhos, é sério, tenham filhos. Casou, tenham filhos. Eu não caso o casal que não quer ter filhos, eu pergunto no pré-nupcial. Não caso, quer ter filho, não quero, procura depois para casar. Vocês estão em pecado. Tá? Tenham filhos, mas crie-os no espetáculo da criação de Cristo. Tá? Veja, se envolva. Tem pessoas na igreja que podem servir isso, pastor, então eu não vou comprar um videogame para o meu filho. Você não precisa. Quer comprar? Veja com alguns jovens da sua igreja. Rapaz, tu conhece esse jogo aqui? Pesquise na internet. Hoje, no celular, com aquela opção de traduzir página, eu nem preciso mais, eu quero saber inglês. O Google está fazendo um excelente trabalho de tradução. Então, assim, o mundo, cada vez que quer menos ter filhos, eles estão indo para cima dos nossos. Então, meu ponto não é que a gente tem que defender apenas eles. A gente tem que treinar eles para a batalha. Isso começa cedo, para que eles sejam as flechas, para que quando a gente, na nossa velhice, ele não nos envergonhe. Sabe? Então, esse projeto de lei lamentável, na minha opinião, que passou aqui no Brasil, traz esse alerta. Se a civilização está ficando cada vez mais velha, nascendo cada vez menos pessoas, e eles querem que essa ideologia que eles acham que vão salvar o mundo, e não vai, porque só Cristo pode fazer isso, quer que continue, ele vai perpetuar no seu filho, no meu filho. Que a gente possa combater isso então. Tá bom? Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Tenham todos um excelente fim de semana. Curta, compartilhe o vídeo e até a próxima segunda, se Deus nos permitir. Valeu, pessoal.